Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Golpério. Nós vamos fazer um vídeo devido à alta demanda desse assunto, e o motivo é por que você deve usar mais retalho total que parcial em procedimentos de reseção gengivais. Obrigado. Então vamos direto ao assunto, né? Vamos falar um pouquinho do que a doutora Ana foi uma das... que teceu um comentário em relação a por que eu digo que o retalho parcial ele tem mais reabsorção óssea, tá? E claro, um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada um, certo? A gente sabe que a literatura às vezes mostra, ou até técnicas mostra, para começar uma região, na região cervical para recobrimento, com um retalho parcial para manter aquela região, vamos dizer, nutrida, certo? Depois faz um retalho total e finalmente você faz uma dissecção em fundo de vestíbulo. Entretanto, a gente sabe que, primeiro, retalhos parciais assim, são muito usados na técnica flapless. Eu acredito que a técnica flapless ela tem mais a ver com a espessura de tecido do que com a reseção em si, certo? Então você pega um caso desse, né, em que você tem condições de secar o tecido, certo? Você tem condição de separar ele, deixar um bom conjuntivo até na região do periósteo e tal, do que numa região fina. Não estou dizendo que não é impossível fazer, certo? Mas eu acho que não há lógica de fazer um retalho parcial, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da literatura. Isso aqui vai ser bem rápido, certo? Woods ele fez um trabalho excelente, um trabalho que hoje a gente não teria, vamos dizer, não passaria no comitê de ética. O que ele fez? Ele fez retalho total e parcial, certo? E depois de 6 meses, ele abriu esses retalhos e viu a quantidade de perda óssea, principalmente da região fina. E no retalho total, desculpe, aí está ao contrário, no parcial era 0,98, enquanto no total é 0,62. Então, porque, na minha lógica, se você for fazer um parcial na região da reseção, certo? E você tem mais perda óssea, você está fazendo um retalho com mais dexteridade, mais difícil, você vai ter mais perda óssea. Isso também já foi descrito agora, mais recentemente também, que é um estudo de tomografia que mostrou que o retalho parcial resulta em menos perda óssea em relação ao retalho total, né? E por último, só estou colocando alguns estudos clássicos, que esse é um estudo até de enxerto de gengival. O que o Ramford fez? O Ramford ele fez uma IGL de um lado e deixou denudado o outro. Ele só fez um retalho. Os dois formaram tecido ceratinizado, certo? E ele teve mais reabsorção onde ele fez o retalho parcial para a EGL. Aí eu tenho que contestar, porque a gente tem que ter bom senso na periodontia. O retalho parcial nos EGLs, ele é feito para nutrir o retalho. Café se mostrou que se você fizer com parcial ou total, no total você vai ter mais creeping attachment no parcial do que no total, certo? Agora, quando você tem uma possibilidade de fazer um caso como esse aqui, que esse é o esquema já meio antigo, eu faço full thickness, ou seja, retalho total até fundo de vestíbulo, lá eu faço uma incisão relaxante e trago tudo isso. Esse osso aqui é sempre o mais delgado, né? Esse osso aqui nessa região aqui é sempre o mais delgado. Então eu não procuro ter dexteridade de ficar dissecando essa região, porque a ciência me diz que eu vou perder mais osso do que se eu simplesmente usar um microcirúrgico e seguir total. Lá no fundo do vestíbulo o osso é grosso, aí não há diferenças em reabsorção do parcial para o total, certo? Então aqui só mostrando um caso como eu faço.
é você fazer total, depitelizar as papilas, fazer aquela tua incisão em fundo de vestíbulo, certo? Aqui um tecido conjuntivo, eu gosto muito da técnica Langer, eu continuo usando. Depois a gente pode até discutir o porquê eu acho muito pouco traumática, eu não vejo ela como sendo uma técnica traumática, certo? A aplicação de enamelinas e amelogeninas, que a ação entre os dois, os estudos mostraram que tem uma ação sinergística, uma regenerativa e a outra para formar tecido ceratinizado, aumentar a espessura e assim por diante. Sutura normal e a gente já vê o resultado em 7 dias, né? Um resultado que, se você fizesse uma técnica flapless, eu acredito que estaria nas mesmas condições, tá? Você veja que nós tivemos praticamente recomendo completo, que a gente não pode dizer recomendo completo porque a literatura nos diz que não existe recomendo completo, né, mas sim 95%, né, em casos ideais, mas que finalmente, só terminando o vídeo, em casos de EGL eu gosto de deixar o conjuntivo nessa região. Conjuntivo exposto é muito espesso, eu não gosto, mas eu gosto de deixar o conjuntivo baseados naquele estudo de Cafesse. Por que eu fico sempre citando talvez uma literatura clássica? Porque ela é base da periodontia, certo? Quando você tem uma base, um concreto de um prédio bem feito, você começa a fazer os teus procedimentos baseado em ciência, certo? Quando você começa essa é a minha opinião, a parte clínica também é muito importante. Eu acho que a ciência ela não vai limitar você a ser um bom clínico e ela até deixa você fazer coisas que você acha que são, no caso, beneficiais ao paciente. Mas só se basear na parte clínica, achando que vai acontecer, isso pro periodontista de base não acontece. Tá? E algumas coisas a gente evita. Então aqui é a incisão, certo? E aqui o EGL já 60 dias, tranquilo, feito com retalho parcial versus total. Tá? E por que será que tem essa perda? Por quê? Porque quando você disseca, você induz um tecido inflamatório. E é esse tecido inflamatório que reabsorve o osso. Pense, por exemplo, num retalho total em implante. Você abre o implante, retalho total, coloca o implante unitário, fecha. Uma semana depois aquilo está lindo, está sem inflamação, está lindo, porque realmente o retalho total não, se for feito em periósteo, ele não faz esse processo inflamatório. Tá? Então é isso por essa semana e a gente se vê na próxima semana no Golpério. Muito obrigado.